Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo máximos e mínimos. É importante deixar claro que se eu for levar, vamos dizer assim, matematicamente de maneira extremamente rigorosa, eu ainda não vou conseguir justificar com todos os detalhes do exercício, porque ainda falta estudar noções topológicas, que vai ser um assunto que será abordado nas próximas videoaulas. A ideia aqui é usar as ferramentas que foram desenvolvidas nas aulas anteriores, explorar a intuição do problema para chegarmos em uma solução concreta. Então, é importante fazer essa ressalva, vamos colocar assim. A ideia é, pelo menos, se convencer das soluções, é encontrar uma solução e se convencer pela natureza do problema que a solução é essa. Então, vamos começar pelo primeiro problema, que é: determine a menor distância entre o ponto P, com coordenadas 1, 0, menos 2, e o plano que está sendo representado por essa equação. Então, vou desenhar aqui para poder ter uma boa ilustração. Então, digamos que o nosso plano seja esse camarada aqui. E vamos considerar aqui o nosso ponto P. A gente quer encontrar algum ponto do plano de tal modo que a distância do ponto P ao ponto do plano, que eu vou chamar de Q, seja a menor possível. Então, é importante destacar que você pode marcar outros pontos aqui e a distância ser maior. Aqui eu fiz errado. Então, a gente precisa primeiramente construir uma função que descreva esse fenômeno. Então, vou ter que considerar que um ponto com coordenadas x, y, z. E eu tenho que descrever uma função que me permita calcular a distância entre os pontos P e Q. Dá para resolver isso usando somente a geometria analítica, porque aí você tem que o vetor PQ é um vetor que ele é ortogonal aos vetores do plano. Dá para resolver o problema via somente as ferramentas da geometria analítica, mas eu quero usar as ferramentas que nós estamos desenvolvendo do cálculo. Então, a função que vai nos ajudar a minimizar aqui é justamente a distância, a função que representa a distância do ponto P até o ponto Q. A gente sabe que a distância do ponto P até o ponto Q é a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, que é x, y, z, 1, 0, menos 2, então é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é a mesma coisa que y ao quadrado, mais z menos 2, ou seja, z mais 2 ao quadrado. Minimizar essa função, ou seja, encontrar x, y, z que minimiza essa função, é a mesma coisa que encontrar x, y, z que minimiza a sua função ao quadrado. Estou fazendo isso para simplificar as contas. Só que, se eu deixo x, y, z do jeito que está, e eu quero minimizar a distância, eu não vou estar resolvendo o meu problema, porque nada está te dizendo aqui que esse x, y, z tem que pertencer ao plano. Você não colocou nenhuma restrição. Então, qual é a restrição que nós devemos ter? Que o ponto faça parte ao plano. Ou seja, o ponto deve cumprir essa condição. Como é que eu vou fazer para modelar aqui dentro? Vou isolar, por exemplo, o z. Então, aqui z vai ser igual a 4 menos x menos 2y. E vou substituir o z aqui dentro. Assim, nós vamos ter uma função de duas variáveis. Deixa eu manter o roxo aqui. Então, a nossa função f de x, y, que é uma função de duas variáveis, vai ser x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais... Agora eu vou substituir aqui. Então, vai ficar menos x menos 2y mais 2 com mais 4 mais 6 ao quadrado. Então, se eu minimizar essa função, vou estar resolvendo o nosso problema. Então, vamos lá. Para a gente minimizar essa função, nós devemos encontrar os pontos críticos dela. Ou seja, calcular o gradiente e igualar a zero. Para calcular o gradiente, a gente tem que calcular as derivadas parciais. Então, primeiro vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x.
Então aqui é basicamente usando a regra cadeia. Aqui vai ficar 2 vezes x menos 1 mais 0, mais agora a derivada dessa função usando a regra cadeia. Então vai ficar menos 1, na verdade menos 2, perdão, vezes menos x menos 2y mais 6. Aqui eu estou indo um pouco direto, então vou explicar agora com um pouco mais calma. Regra cadeia, você deriva o que está dentro em relação a x. Então aqui a derivada que está dentro é menos 1, que aí o menos 1 está aqui. Agora chama isso tudo aqui de u e deriva u ao quadrado, que aí é 2u. Aqui é a mesma coisa, mas aqui eu estou indo um pouquinho mais direto. Até porque o pré-requisito aqui é ter um curso de cálculo. Mas se tiverem dúvidas, é só colocar nos comentários que a gente vai explicando com calma. Não tem problema, você não precisa lembrar de tudo do cálculo 1. Então não tem problema vocês colocarem nos comentários quais são as dúvidas de vocês. Aqui eu vou organizar a expressão, então aqui vai ficar mais 2x com mais 2x, 4x. Agora eu vou olhar para o y. Menos 2 com menos 2 aqui dá mais 4y. Agora eu vou olhar quem não tem nem x nem y. Então aqui vai ficar menos 2, menos 12, dá menos 14. Então, esse é o nosso fx. Vou registrar essa informação. Agora a gente vai calcular a derivada parcial de f em relação a y. Ou seja, nós vamos calcular o nosso fy de xy. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 2y, mais, vamos usar a regra cadeia. Então aqui vai ficar menos 2 vezes 2 vezes, então vai ficar menos 4 vezes menos x menos 2y mais 6. Então, fazendo as manipulações aqui, para simplificar, fy de xy vai ser igual a... Vamos começar pelo x primeiro. 4x, agora vamos para o y. Aqui vai ficar mais 8y com mais 2y mais 10y. E aqui vai ficar menos 24. Então aqui nós vamos destacar o nosso fy. E aí o que nós devemos fazer? O nosso vetor gradiente tem como primeira coordenada essa expressão, segunda coordenada essa expressão. Como o nosso objetivo é encontrar os pontos críticos, nós vamos igualar o vetor gradiente a zero. Então, organizando aqui o nosso quadro. Então o que nós temos aqui é fx dado por essa expressão, fy dado por essa expressão. Como queremos encontrar os pontos críticos da nossa função, basta igualar ambos a zero. Então, resolvendo esse sistema que é linear, a gente pode fazer a equação número 2 menos a equação número 1, ou seja, aqui na verdade deixa eu só fazer assim, 1, 2. Então, de baixo menos é de cima, então aqui vai zerar o x, 10y menos, isso vai implicar, né? Que nós temos 10y menos 4y, 6y, menos 24 mais 14 vai ficar menos 10, igual a zero. Então, isolando o y dessa expressão, nós vamos ter que y é igual a 10 sobre 6. E aí, simplificando, y vai ser igual a 5 sobre 3. Então, a gente achou a coordenada y do nosso ponto. Para achar a coordenada x, a gente pode substituir aqui e desenvolver a conta. Então, aqui vai ficar 4x mais 4 vezes 5 sobre 3 menos 14 igual a zero. Então, aqui vamos desenvolver com calma. 4x. Aqui vai ficar mais 20 sobre 3, né? Porque multiplica de cima de baixo e baixo. Menos 14. Só que aqui eu posso multiplicar 3 em cima e baixo, só para ficar com o mesmo denominador. Então vai ficar menos 42 sobre 3
igual a zero, multiplicando 3 em cima e embaixo. Então, continuando a conta aqui em cima, nós vamos ter 4x, aqui vai ficar menos 22 sobre 3, passa para o outro lado, 22 sobre 3, me perdoe se eu estiver indo rápido demais. Agora a gente passa o 4 para o outro lado dividindo, vai ficar x igual a 22 sobre 12. Dá para simplificar aqui por 2, então isso quer dizer que x é igual a 11 sobre 6. E aí nós vamos achar nossa coordenada x. Então, o que é natural questionar é o seguinte. Tá, beleza, a gente achou o x, a gente achou o y. Quem é a coordenada z? Basta substituir aqui. Então, vou até, antes de fazer a substituição, fazer um comentário. Então, a gente tem um ponto crítico da nossa função. Isso quer dizer que a nossa função ela pode ser máximo local, ou seja, ao você substituir o x, y aqui, você pode ter um f de x, y muito grande. Pode ser mínimo local, ou pode ser ponto de célula, nem máximo nem mínimo. Pela intuição do problema, supondo que a nossa modelagem está certa, fica claro perceber que esse ponto vai ser um ponto de mínimo local. Mas como é que a gente sabe, de fato, que essa função é um mínimo local usando o teste da segunda derivada? A gente tem que montar aquela matriz, calcular o determinante e aplicar o teste. Então, inclusive, nós vamos fazer isso para poder, vamos dizer assim, botar a mão na massa. Então vamos lá. Para aplicarmos o teste da segunda derivada, nós devemos calcular as segundas derivadas. Então primeiro nós vamos calcular o fxx no xy genérico, que aí aqui vai dar 4. E aí em particular, quando você troca o xy por esses respectivos valores, que aí eu já vou fazer isso direto, então para x igual a 11 sobre 6 e para y igual a 5 sobre 3, isso aqui dá 4. Agora a gente calcula o fxy. Então, para um ponto xy genérico, a gente pega o fx, deriva em relação a y, dá 4. Como é constante, você já pode trocar o x por 11 sobre 6 e você pode trocar o y por 5 sobre 3. Pelo teorema de Clairaut, como isso aqui é uma função polinomial, então é uma função de classe C infinita, ou seja, você pode derivar à vontade, você sabe que o fxy é igual a fyx. Então aqui vai ficar 11 sobre 6, 5 sobre 3, igual a 4 também. Agora o fy. Bem, num ponto genérico xy, derivar fy em relação a y, que aí vai dar 10. Como é uma função constante, eu já posso colocar direto 11 sobre 6, 5 sobre 3. Com essas informações eu monto aquela matriz D. Vou colocar aqui embaixo mesmo, matriz D. Então, fxx, fxy, que é aqui, fyx, fyy. Perdão, aqui é 10. Então, na hora de calcular o determinante, aqui vai dar 40 menos 16, que aí aqui vai dar 24. Resultado, né, dessa conta. E aí 24 é positivo. Se deu positivo, quer dizer que esse ponto ou é máximo ou é mínimo local. Como é que a gente identifica a diferença? A gente olha agora para o fxx. Como o nosso fxx ele é positivo, é só lembrar da função x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque a derivada de segunda ordem vai ser positiva, vai dar 2, né? O fxx dele. E aí, na função de x ao quadrado mais y ao quadrado, a parábola com concavidade para cima, você tem um ponto de mínimo. Então, de fato, x igual a 11 sobre 6 e y igual a 5 sobre 3 é ponto de mínimo local da nossa função. A gente sabe que vai ser mínimo global pela natureza do problema. É que nós não desenvolvemos ferramentas matemáticas suficientes para justificar esse fato. Então, mas dá para se convencer pelo próprio desenho do problema, enfim. E aí tudo isso é só para dizer que a nossa solução, o nosso ponto Q,
vai ser x igual a 11 sobre 6, y igual a 5 sobre 3, mas ainda falta calcular o nosso z. Então, organizando aqui o nosso quadro, nós vamos ter o seguinte: x igual a 11 sobre 6, mais 2 vezes 5 sobre 3, mais z igual a 4. Então, aqui vai ficar 11 sobre 6, mais 10 sobre 3, mais z igual a 4. Então, aqui eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 11 mais 20 sobre 6, igual a 4. Então, aqui vai ficar 31 sobre 6. Então, z é igual a 4 menos 31 sobre 6. E agora, z é igual a, se eu multiplicar aqui 6 em cima e embaixo, vai ficar 24, 7 sobre, menos 7 sobre 6. Então, quais são as coordenadas? Agora vamos finalmente concluir o exercício. Qual é a coordenada do ponto Q do plano que cumpre a propriedade? É o ponto Q, cuja coordenada x é 11 sobre 6, coordenada y é 5 sobre 3, e a coordenada z, menos 7 sobre 6. Então, essa é a solução do nosso exercício. Eu acho que dá para vocês se convencerem que, de fato, essa é a solução do nosso problema, porque a gente viu, justificou que a função é mínimo local, observou que o único ponto crítico da função era justamente esse xy. Então, para você encontrar um f de xy ainda menor, você teria que justificar que aquela função tenderia a menos infinito, tá? Dependendo do xy que você fosse percorrer. Mas a gente consegue se convencer pela natureza do problema que realmente esse ponto é de mínimo global. Não é uma justificativa 100% rigorosa, mas ela é rigorosa, vamos dizer assim, é claro o suficiente para se convencer que esse ponto é a nossa solução do problema. E aí, pegando mais ou menos esse espírito, só que agora indo de maneira mais resumida, vamos resolver mais um exemplo numérico. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, e aí o objetivo é determine o volume máximo da caixa. Então nós temos a nossa caixa aqui, ela é sem tampa, e aí o primeiro comentário que tem que fazer sobre essa questão, podem existir vários alunos que podem questionar: não, professor, mas se eu construir uma caixa, o volume não vai ser sempre o mesmo, porque nós temos a mesma quantidade de papelão? E a resposta é não. Eu até sugiro que vocês, substituindo valores x, y, z aqui, façam testes para verificar que o volume não necessariamente será igual. Mas eu vou pular essa etapa, vou deixar para vocês cavucarem. Qualquer coisa vocês podem colocar nos comentários um contra-exemplo, né? Um cenário onde, dois cenários diferentes, onde você consegue construir a sua caixa de papelão com 12 metros quadrados, mas que tenha volume diferente. Então vou deixar para vocês como um exercício. Aqui nós vamos buscar qual deve ser a dimensão da caixa que maximize o nosso resultado. Então, como todos sabem, o volume de uma caixa é dado por x vezes y vezes z, onde x, y, z são essas respectivas dimensões. E aí o que acontece? Para você restringir a essa condição, 12 metros quadrados de papelão, isso quer dizer que as áreas que compõem a caixa, a soma dessas áreas deve ser igual a 12. Então aqui o fundo, que é x vezes y, mais 2 vezes x vezes z, ou seja, a caixa da frente e a de trás, mais 2 vezes y, z, que são as duas caixas laterais. A soma disso tudo tem que ser igual a 12. Observe que aqui é uma função de 3 variáveis, a princípio, não tem restrição. Para você inserir essa restrição, devemos isolar uma das 3 variáveis. No caso, eu vou isolar a z. Então, se você coloca z em evidência, isola, faz todo o procedimento, nós vamos obter o seguinte, que z é igual a 12 menos, passe o x e y para o lado primeiro, subtraindo, dividido por, agora vai ficar 2x mais 2y. Então, qual é a função que nós desejamos maximizar? É a função v igual a x vezes y vezes z, que aí no caso vai ser 12 menos
xy dividido por 2x mais 2y. Agora, vamos encontrar os pontos críticos da função. Para isso, a gente deve calcular a derivada parcial do nosso volume em relação a x. Aqui a gente vai usar a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, nesse caso, derivada disso aqui em relação a x vai dar y vezes essa expressão, 12 menos xy dividido por 2x mais 2y, mais o primeiro, que é x vezes y, vezes a derivada do segundo. Só que a derivada do segundo, nós vamos utilizar a regra do quociente. Então, vai ficar o denominador ao quadrado, então 2x mais 2y ao quadrado, e aí derivada do numerador em relação a x, então vai dar menos y, vezes o denominador, 2x mais 2y, menos, agora, a derivada do denominador em relação a x, que aí no caso vai dar 2, vezes essa expressão. 2 vezes 12 menos xy. O quadro ficou pequeno, mas espero que tenha ficado claro, né, as manipulações. Então, vamos simplificar aqui as contas. Então, nosso Vx vai ser igual a... Acho que a gente pode aplicar as distributivas aqui, né? Então, aqui vai ficar 12y menos xy2 dividido por 2x mais 2y, que isso é referente à primeira parcela, mais. Vamos lá. Vou começar a distributiva aqui primeiro. Então, se a gente aplicar a distributiva aqui, vai ficar menos 2xy, porque é menos y vezes 2x, menos 2y2, menos 24, mais 2xy. Menos com menos, mais. E aí esse 2xy cancela com 2xy. Estou olhando só para dentro do parênteses. Então, o que acontece? Vai ficar x vezes y vezes essa expressão. Então, vai ficar menos 2. Então, vou ter que apagar aqui. Não, vou colocar mais aqui na fração, coloco menos. Menos 2 vezes x vezes y ao cubo, porque você está fazendo x vezes y vezes menos 2y quadrado, menos 24xy. Isso tudo dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Bem, enquanto que eu vou apagando aqui para poder simplificar mais ainda a nossa conta, observe que a gente pode multiplicar ainda em cima e baixo por 2x mais 2y. Então, continuando as nossas simplificações por aqui, nós vamos ter que o nosso Vx, e aí já vou colocar tudo em um mesmo denominador, que é 2x mais 2y ao quadrado. Agora eu vou ter que fazer as distributivas. Então, 2x vezes isso tudo aqui vai dar 24xy menos 2x2 y2. Estou achando que vai ficar curto, mas tudo bem. Agora com 2y mais 24y2 menos 2 vezes x y3. Vou continuar a conta. Mais, porque isso aqui foi referente à primeira fração, agora eu vou repetir somente a segunda fração. Posso até colocar menos aqui, né? Então eu vou manter. Mais, menos 2x y ao cubo, menos 24xy, dividido por 2x mais 2y ao quadrado.
Vamos lá, vamos ver se podemos realizar simplificações. Esse 24xy cancela com 24xy. E aqui podemos somar. Então, no fim das contas, vou até mudar a cor aqui. Quem vai ser o nosso Vx? Nosso Vx, vou organizar priorizando o expoente x, né? Então vai ser menos 2x ao quadrado y ao quadrado. Agora vou pegar do cubo. Menos 2x, na verdade 4x, né? 4x y ao cubo. Agrupei esse termo. Menos mais 24y ao quadrado dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Então, só para revisar mais uma vez, né? Menos 2x ao quadrado, y ao quadrado. 24y ao quadrado está aqui. Menos com menos, menos 2xy ao cubo, menos 2xy ao cubo, vai dar mais 2xy ao cubo. Se vocês observarem direitinho a cara dessa função, essa função é bem simétrica em relação às variáveis. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você derivar essa função em relação a x e derivar essa função em relação a y, a única coisa que muda é a posição das letras, porque o papel do x e y aqui acaba sendo o mesmo. As contas vão ser análogas. Então, de maneira análoga, a gente pode até já dizer quem vai ser o nosso VY. Quem vai ser o VY? Troca o x por y. Então, se aqui antes era x vezes y ao cubo, agora eu vou colocar x ao cubo vezes y. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar menos 2x2, y2. Então, aonde tiver x, você coloca y. Aonde tiver y, você coloca x. Menos 4x troca por y. Y troca por x. Mais 24x ao quadrado. Isso tudo, 2x mais 2y ao quadrado. Foi uma conta longa, né? Mas o importante agora é que já que calculamos as derivadas parciais, vou até apagar aqui o restante do quadro enquanto isso, já que calculamos as derivadas parciais, já estamos aptos para igualar a zero, o vetor gradiente a zero, então no caso, igualar cada um desses resultados a zero, e buscar os nossos pontos críticos. Então, a próxima etapa seria o quê? Quando você iguala essa expressão a zero, esse denominador não vai interferir em nada. Então, igualando isso aqui a zero é a mesma coisa que pegar o numerador e igualar a zero. Então, menos 2x2, y2, menos 4x, y3, mais 24y2, tem que ser igual a zero. E agora essa expressão de baixo, menos 2x2, y2, menos 4 y x ao cubo mais 24 x2 igual a zero. Então a gente tem que procurar quais são os valores de x e y que cumprem essa condição. Só que não é um sistema linear, porque você tem os x ao quadrado, tem os y ao cubo. Então a gente precisa buscar algum mecanismo para resolver o nosso problema. A gente pode já perceber o seguinte: como a gente quer maximizar o volume, nós sabemos de imediato que x tem que ser diferente de zero e y tem que ser diferente de zero. Porque, bem, você quer formar um volume. Então, uma coisa que é natural que a gente pode fazer é dividir as expressões da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui, na primeira equação, eu posso dividir por y ao quadrado. Quando eu divido por y ao quadrado, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 4xy, mais 24
igual a zero. E aqui embaixo eu posso dividir por x ao quadrado. Então vai ficar menos 2y ao quadrado menos 4xy mais 24 igual a zero. Ao fazer isso, eu posso subtrair o de baixo pelo de cima. Esse cara vai cancelar com esse cara vai cancelar com esse. O que nós vamos ter é menos 2y2 mais 2x2 igual a zero. Eu posso dividir os dois lados da igualdade por 2. Então vai ficar menos y2 mais x2 igual a zero. Isso implica que x2 tem que ser igual a y2. A partir daí, quais são as nossas possíveis soluções? Que x é igual a mais ou menos y. Só que a gente sabe uma outra coisa, dado a característica do nosso problema. Como o nosso problema fala de caixa, dimensões de caixa, a gente sabe mais ainda que x é estritamente positivo, que y é estritamente positivo. Então, diante desse fato, o que nós sabemos, que isso aqui implica, que x tem que ser igual a y. Então, essa informação aqui está te dizendo o seguinte: você quer encontrar todos os pontos críticos da função? Bem, basta você fazer x igual a y. Então, se você pensar no domínio da função no R2, a reta y igual a x, todos os pontos que compõem essa reta são pontos críticos da nossa função. Sabendo que x é igual a y, vamos retornar para uma das equações aqui. Então, vamos retornar para essa primeira equação. Então, na hora que você troca o x por y, a gente pode até trocar por esse aqui, porque como a gente sabe que x é diferente de zero, então trocando x por y nessa equação, isso implica que nós temos menos 2x ao quadrado, menos, troca o x por y, 4x ao quadrado, mais 24, igual a zero. Então aqui vai ficar menos 6x2 mais 24 igual a zero. Passa para lá, passa para cá, x ao quadrado é igual a 4. Como x ele é positivo, se x ao quadrado é igual a 4, isso implica que x é igual a 2. Como x é igual a 2 e x é igual a y, isso já conclui de imediato que o y também deve ser igual a 2. Então, as dimensões da caixa são x igual a 2, y igual a 2, mas e o z? O z a gente tem que retornar para a nossa expressão. A gente sabe que a área que compõe a caixa, a soma das áreas, ela deve ser igual a 12 metros quadrados. Então, o que a gente tem que fazer? Retorna para aquela restrição, x vezes y mais 2 vezes xz mais 2 vezes yz igual a 12. Agora é só trocar o x por 2 e y por 2 para ver qual é o valor de z, de tal modo que a caixa que for ser construída com essas dimensões tenham, vamos dizer assim, 12 metros quadrados de área superficial, sem a tampa, claro, obviamente. Então aqui, se você troca por 2, vai dar 4 mais 4z mais 4z igual a 12. Então aqui vai ficar, passa para o outro lado, bem, aqui é 8z igual a 12 menos 4, 8, z igual a 1. Portanto, quais são as dimensões da caixa para você ter um volume máximo? X igual a 2, y igual a 2, z igual a 1. Então, é assim que a gente resolve o nosso problema. Eu não justifiquei que esse resultado, de fato, é o máximo global da nossa função. Aqui a gente está explorando a nossa intuição. A gente consegue visualizar rapidamente que o volume não vai estourar para o infinito, você não consegue o volume negativo, mas aquela história que eu falei da questão rigorosa matemática, né? A gente consegue se convencer que esse resultado é a solução do nosso problema por causa da modelagem, né? Por causa da nossa situação física. Só que se eu fosse pegar o pé da letra da matemática de maneira mais pura,
eu ainda teria que aplicar o teste da segunda derivada e continuar a desenvolver as contas. Então, por isso que é importante a gente criar vamos dizer assim, uma fundamentação melhor para poder justificar esses passos. Ou seja, estudar mais ferramentas matemáticas que nos permita validar com total segurança que, de fato, por exemplo, essa solução nossa representa a função máximo global do volume. Outro comentário. Existe uma outra maneira de resolver este problema, que é chamado método de multiplicadores de Lagrange, que é até mais rápido você resolver essa questão. Então, é importante entender como é que funciona esse mecanismo, é importante entender como é que funcionam os multiplicadores de Lagrange para você justamente diversificar o seu repertório. Então, eu espero que tenha ficado claro. Como eu comentei, nas próximas aulas ainda vamos estudar algumas noções de topologia que nos permitem, vamos dizer assim, dar uma segurança maior em fazer algumas afirmações de máximos e mínimos. Então, qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.